Boa noite. Boa noite. Após cessar fogo, novos bombardeios atingem Israel e Gaza. Em 21 dias de conflito, mais de 1.000 pessoas já morreram. Caixa preta do avião que caiu na Ucrânia indica forte explosão. Para a ONU, pode ser um crime de guerra. Os 3 líderes da corrida presidencial fazem campanha na capital paulista. A crise na Santa Casa continua a troca de acusações entre governos federal e estadual. Limpeza da caixa d'água a cada 6 meses pode evitar várias doenças. A guerra no Oriente Médio. Nações Unidas exigem cessar fogo imediato, mas a trégua humanitária se encerra e os ataques recomeçam com vítimas dos dois lados. O Conselho de Segurança da ONU exortou Israel e os militantes do Hamas a cumprirem cessar-fogo humanitário imediato e incondicional. Horas depois, o premier israelense Benjamin Netanyahu disse aos israelenses que eles devem estar preparados para uma longa operação em Gaza, até que os túneis subterrâneos sejam destruídos. Em meio ao feriado sagrado muçulmano, os dois lados voltaram a atacar. Morteiros do Hamas mataram 4 civis israelenses perto da fronteira. Militantes infiltrados pelos túneis por debaixo da fronteira foram mortos dentro de Israel. Um míssil caiu num parque público de Gaza e provocou mais 10 mortes. Outro míssil caiu numa área perto do principal hospital do território palestino. O Hamas acusa Israel, que nega responsabilidade pelas explosões. Em 3 semanas de guerra, já são mais de 1.000 palestinos e 51 israelenses mortos. 3.200 alvos foram atingidos em Gaza. E 2.300 foguetes do Hamas foram disparados contra Israel. Ucrânia afirma que avião da Malaysia Airlines caiu por descompressão após forte explosão. O Conselho de Segurança Nacional e de Defesa da Ucrânia levou em conta os dados registrados nas caixas pretas da aeronave. Eles mostram que a destruição e a queda do avião foram causadas pela forte explosão em razão das muitas perfurações encontradas nos restos da aeronave. Segundo o Conselho, a informação foi dada por peritos que analisaram os registros do avião. No local da tragédia, especialistas continuam sem conseguir ter acesso ao terreno onde o avião caiu, um território dominado pelos separatistas pró-Rússia. Hoje, o Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU afirmou que o abate do voo MH17 pode ser considerado um crime de guerra. Ainda segundo a ONU, há necessidade de uma investigação independente, imparcial e rápida sobre o assunto. Dados da organização mostram que pelo menos 1.129 pessoas foram mortas e mais de 3.000 ficaram feridas no conflito da Ucrânia desde abril. Mais um hospital na Grande São Paulo anunciou que fechará a maternidade. Depois do Santa Catarina, que fica aqui na Avenida Paulista, o Hospital Stella Maris de Guarulhos vai encerrar as atividades da maternidade a partir de sexta-feira, dia 1º de agosto. De acordo com a instituição, a decisão foi motivada pelos custos de manutenção. O hospital informou por meio de um comunicado que os serviços de maternidade e UTI neonatal serão desativados tanto para pacientes do SUS quanto para convênios e particulares. A Prefeitura de Guarulhos afirma que outras maternidades vão atender as gestantes na cidade. Polícia Militar cumpre mandado de reintegração de posse de um terreno invadido pelo MTST próximo ao Portal do Morumbi, na zona sul da cidade. Não houve registros de incidentes. De acordo com o MTST, 4.000 famílias estavam morando nas barracas improvisadas desde o dia 20 de junho. A reintegração estava marcada para o dia 17, mas foi adiada a pedido do MTST para que houvesse tempo de cadastrar as famílias em programas de habitação. Segundo o movimento, a Prefeitura descumpriu o acordo, já que o prazo expiraria na quarta-feira. O terreno invadido é de propriedade da construtora Iven. Há pouco menos de 2 semanas, integrantes do movimento protestaram na frente da empresa e bloquearam a pista local da Marginal Pinheiros por cerca de 1 hora.
Em outro ponto da Zona Sul, cerca de 200 pessoas protestaram por moradia. O ato aconteceu de manhã. Os manifestantes bloquearam a Avenida Senador Teotônio Vilela, no sentido centro. O grupo também marchou pelas avenidas Dona Belmira Marim e Antônio Carlos Benjamin dos Santos, no Grajaú, o que deixou o trânsito complicado nessas regiões. A polícia prendeu mais um suspeito de participar da chacina que terminou com 7 mortos e 4 feridos em Carapicuíba, na madrugada de sábado. É um entregador que faz bicos como segurança, supostamente amigo de policiais militares. A Corregedoria da PM investiga a participação de outros integrantes no caso. Um policial já tinha sido detido no sábado por suspeita de participar da ação. Foi a segunda chacina em menos de 15 dias em Carapicuíba. No dia 13 de julho, criminosos atiraram e mataram 5 pessoas. Limpar periodicamente a caixa d'água e manter o reservatório bem fechado são medidas que podem evitar doenças como leptospirose, hepatite A e dengue. Segundo especialistas, é necessário que o compartimento seja limpo a cada 6 meses. A utilização da água do volume morto do sistema Cantareira causou insegurança nos consumidores. Muitos questionaram a qualidade da água do fundo das represas. A água passa pelo mesmo processo de tratamento e análise que, segundo a Sabesp, garante que ela possa ser usada para o consumo. De acordo com a Sabesp, a água da reserva técnica, o chamado volume morto, está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A empresa garante a qualidade da água distribuída à população, pelo menos até o hidrômetro da casa. Dali para frente, o responsável pelos cuidados com a contaminação desta água é o proprietário. Há 17 anos no ramo de higienização, Vladimir conta que já viu de tudo limpando caixas d'água que estavam há muito tempo sem manutenção. Baratas, roedores, pombos, né? Então a gente aconselha sempre a caixa estar sempre fechada, vedada e uma vez a cada 6 meses o pessoal, o proprietário do imóvel, verificar como é que está as condições da limpeza, se está limpa, não está. Recomendação que a maioria parece não seguir. Tem o costume de limpar a caixa d'água? Não, nem sei se meu pai algum dia limpou. Você sabe qual é a frequência da limpeza da caixa d'água do prédio? Faço a mínima ideia. Nunca se preocupou em saber? Não, nunca me preocupei em saber. A presença de animais na água, ainda que sejam pequenas formigas, pode ser o suficiente para causar infecções. Muitas vezes esses insetos passaram por algum lugar onde pode ter contaminado suas patas, por exemplo, com salmonela, hepatite A. E dentre elas, uma de gravidade maior ainda, é a leptospirose, que pode ser transmitida por ratos. O infectologista destaca que nem sempre a água contaminada tem alteração de gosto ou cor e alerta para os sintomas das infecções. A grande parte desses micro-organismos acaba provocando uma infecção de aparelho digestivo, né? Caracterizada por vômitos, por diarreia, eventualmente febre, né? Dores abdominais, geralmente esse é o quadro. No caso da hepatite, a pessoa pode ficar amarela também, né? As caixas d'água de PVC são as mais comuns e são também mais fáceis de limpar. Em casas onde há caixas d'água mais antigas, como esta de amianto, é preciso ter cuidado com o acúmulo de resíduos nas paredes do reservatório. Depois de esvaziar a caixa e aspirar a sujeira, uma solução clorada aplicada com a escova garante a desinfecção completa do recipiente. A limpeza de uma caixa de 500 litros leva cerca de 1 hora e custa, em média, R$100. Aqui, hoje, vendo como é que foi feita a limpeza, acho que cada proprietário da casa consegue fazer a limpeza da sua própria caixa. A semana começou fria e úmida para o paulistano. Essa tarde, a máxima não passou dos 17 graus e a chuva fraca potencializou a sensação de frio. Para os próximos dias, a tendência é de que o tempo volte a ficar firme e esquente gradativamente. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Todo o centro-sul do país terá uma madrugada gelada e temperaturas amenas durante a tarde. A massa de ar polar começa a perder força, por isso as temperaturas caem um pouco mais em relação a hoje, mas ainda faz frio. O dia vai amanhecer com apenas 10 graus em Porto Alegre e em Curitiba,
13 graus em Brasília e 14 graus em Belo Horizonte. O dia fica com muitas nuvens, por isso não esquenta muito e a máxima fica em torno dos 24 graus amanhã à tarde no Rio de Janeiro e também em Vitória. Chove a qualquer hora do dia em Salvador e por lá os termômetros chegam à marca dos 27 graus. Aqui em São Paulo, o ar seco começa a ganhar força de novo. A nebulosidade diminui e não há mais previsão de chuva em nenhuma região do estado. O sol até volta a predominar na maior parte do interior. O dia amanhece frio, mas à tarde as temperaturas sobem e chegam aos 27 graus amanhã em Araçatuba e aos 28 em Votuporanga. No centro-norte do estado, a máxima fica em torno dos 25 graus em Ribeirão Preto, Barretos, Araraquara e também na região de Bauru. Aqui no leste, incluindo o litoral e a capital, o sol vai aparecendo no decorrer da manhã, mas sempre entre muitas nuvens. À tarde, as temperaturas ficam agradáveis, mas o frio volta à noite. Nessa madrugada aqui na capital, termômetros perto dos 12 graus. Amanhã à tarde, máxima de 19. Na quarta, o tempo abre, mínima de 11 e máxima de 22. Na quinta-feira, esquenta mais e a máxima prevista é de 24 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. A Sabesp planeja retirar mais água do volume morto do sistema Cantareira. Atualmente, o reservatório que abastece a Grande São Paulo opera com 15,8% da capacidade total. A ideia da Sabesp é retirar uma segunda cota do volume morto sem reduzir a vazão captada. Mas a medida pode deixar o nível do principal manancial paulista no vermelho em até 30% já no início de 2015. A Sabesp busca aval dos órgãos gestores para captar mais 116 bilhões de litros da reserva profunda. Isso sem contar os 180 bilhões que começaram a ser sugados em junho e devem acabar entre outubro e novembro. Em janeiro deste ano, o sistema estava no azul com 23% da capacidade. Todo último domingo do mês, na igreja de São Genaro, na Moca, acontece uma missa diferente. Uma celebração especialmente dedicada aos motociclistas com direito a rock e macarronada. Essa é a igreja de São Genaro, na Moca, zona leste de São Paulo. Na missa das 10 da manhã, tipos diferentes das senhoras do bairro vêm rezar aqui. Na maior parte, são homens, vestidos com roupas pretas, jaquetas de couro e até estampas de caveira. Eu acho uma maravilha, porque aí se junta gente de todo lugar, vem gente de longe, tudo para participar da festa. A gente vem agradecer mesmo, ter sobrevivido ao trânsito. É que todo último domingo do mês, essa missa é dedicada a eles, os motociclistas. Para quem anda com fé, não tem tempo ruim. Pode chover, fazer frio como hoje, mas logo depois das orações, esses fiéis têm um outro ritual que já virou tradição. Eles se juntam para andar de moto pelas ruas do bairro e levar uma mensagem de paz no trânsito. Cerca de 100 motos passeiam pela Moca por 40 minutos. À frente, no carro de som, o padre, que nessa altura já mudou o traje. Pelo microfone, convida a todos para a bênção dos veículos. Dia do motociclista vem receber a bênção daqui a pouquinho. O padre Cláudio Miro, que também anda de moto, encabeça o movimento Paz no Trânsito, Paz no Mundo. A ideia veio em 2006, após presenciar um acidente onde um jovem morreu. Dias depois, foi procurado pela mãe dele para rezar a missa de 7º dia. Entendeu que precisava fazer algo. Criou até a oração do motociclista, aprovada à época pelo Papa Bento XVI. O movimento tem essa finalidade também de trazer, ser uma janela, ser uma porta de entrada e de retorno àqueles que são católicos, mas que não são praticantes. Então, a oportunidade é para todos. A igreja, o movimento é para todos, independente da religião. A gente também recebe pessoas de outras religiões aqui. Depois de alimentar a alma, hora de alimentar o corpo. No salão anexo à igreja, macarronada de graça, feita pelas mamas de São Genaro, e show de rock para acompanhar. A hora que você chega da carreata e tem a aceleração das motos, eu fico inteirinha arrepiada, eu choro, porque eu acho que é um sentimento, tipo assim, as motos também estão aí participando, abençoadas. Então esse amor, esse carinho, essa proteção, essa fé que o motorista e o motociclista têm, é tudo de bom, que é o que te leva para a liberdade de andar, né, numa moto, a confiança, a fé em Deus. Espírito de equipe, todo mundo é amigo, a reunião de todos. Então, pra gente é
isso. Já tá caráter aqui. Já tá. Na mascotinha do grupo. E desses encontros saem cada história. Há um ano, Karen e Marcos aproveitaram o domingo dos motociclistas para casar. Ela vestida de branco e colete de couro. A festa foi no Salão da Macarronada. E hoje tem o Pedro, 1 mês de vida e já caráter. Todo mundo tem uma ideia muito errada do que seja motociclismo. E aqui mostra que o motociclismo também é família, motociclismo também é oração, motociclismo também traz coisas boas. O encontro dos motociclistas e a família que tem que estar presente nesse movimento. O Pedro já está com 1 mês aprendendo isso, né? Já está coletado, já está aprendendo e vai andar de moto logo. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, participou hoje de sabatina realizada pelo jornal Folha de São Paulo, portal UOL, SBT e Rádio Jovem Pan. O encontro foi no Palácio da Alvorada. Dilma começou falando da economia. Eu acho que usam 2 pesos e 2 medidas para julgar o meu governo. A inflação não está descontrolada. Nós sabemos que o comportamento da inflação no Brasil é assim. Sobe no primeiro semestre. E desce no segundo. Sempre foi assim. Depois a polêmica com o Banco Santander, que se desculpou de um comunicado aos clientes de alta renda, no qual sugeriu que o desempenho da economia irá piorar caso Dilma se reeleja. Isso é lamentável, isso é inadmissível para qualquer, eu diria o seguinte, para qualquer candidato, seja eu ou qualquer outro. Dilma comentou a alta rejeição em São Paulo, apontada nas pesquisas eleitorais. Eu tenho certeza que quando eu tiver oportunidade, agora, com o início dos programas de televisão, eu pretendo explicar bastante para São Paulo, que tudo que nós fizemos... São Paulo, né? Sobre os casos de corrupção envolvendo o governo e o PT, Dilma aproveitou para citar o mensalão tucano. Da relação com o PT, tem 2 pesos e umas 19 medidas. Por quê? Porque o mensalão foi investigado. Agora, o mensalão mineiro, não. No nosso caso, quando foi no nosso caso, nós tomamos todas as providências. Nós não tivemos nenhum processo de interromper a justiça. Nós não pressionamos o juiz, não falamos com o procurador, não engavetamos o processo. E na zona sul da capital paulista, o candidato à presidência pelo PSDB, o senador mineiro Aécio Neves, cumpriu a agenda e rebateu as afirmações da presidente Dilma. Vamos ao vivo com a repórter Sabrina Pires, que tem outras informações. Sabrina. Juliana, o candidato do PSDB ao Palácio do Planalto passou o dia em São Paulo, participou de algumas reuniões, saiu há pouco aqui da região de Moema, desse último encontro com empreendedores sociais. Ao falar com jornalistas, ele rebateu, portanto, as críticas feitas pela presidente Dilma Rousseff durante essa sabatina na tarde de hoje em Brasília. Sobre a carta enviada pelo Banco Santander, dizendo aos clientes mais ricos que se a presidente Dilma Rousseff tivesse sucesso durante as eleições, a economia pioraria aqui no país, ele disse que não cabe a ele dizer se é de fato a melhor maneira de falar sobre o assunto, mas que se o governo exigir a demissão dos funcionários do banco por causa disso, vai também ter de pedir a demissão de todos os analistas econômicos. Todos eles são muito céticos em relação ao cenário da economia brasileira se continua o atual governo. Santander foi explicitar isso, não cabe a mim fazer qualquer comentário se de forma adequada ou não. A resposta adequada do governo não é de questionamento de uma nota ou pedir que cabeças rolem. A resposta adequada do governo seria garantir um ambiente estável, de confiança, regulado, para que os investimentos pudessem voltar ao país, para que a inflação pudesse ser controlada, para que nós tivéssemos um crescimento da economia que não o pífio que nós estamos vivendo hoje. Aécio Neves falou também sobre o mensalão tucano, o caso que envolve o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, acusado de usar dinheiro público para financiar a campanha dele à reeleição em 1998 e o caso não foi julgado até hoje. Vamos ouvi-lo. No caso do PSDB, se eventualmente alguém ou ligado ao partido, filiado ao partido,
cometa algum delito e seja punido por ele, nós não trataremos como heróis, como buscou fazer o PT. Até porque isso, do ponto de vista pedagógico, é um desserviço, sobretudo às novas gerações de brasileiros. O candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos, esteve em Osasco, na Grande São Paulo. Eduardo Campos e Marina Silva, candidata a vice, inauguraram a primeira casa de Eduardo e Marina no estado de São Paulo. São assim chamadas as residências que as pessoas abrem para atividades de campanha. A estratégia foi usada por Marina na eleição de 2010. Segundo o PSB, mais de 370 pessoas no país já manifestaram interesse em participar do projeto de forma voluntária, sem receber qualquer remuneração. Eduardo Campos voltou a criticar o baixo crescimento econômico, a alta inflação e a subida recente da taxa básica de juros. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O mercado não quer Dilma. Isso está nas manchetes há dias, semanas. A bolsa sobe ou cai a depender de pesquisas mostrarem Dilma em baixa ou em alta. E não só pelos erros do governo Dilma. Em 2002, o governo Fernando Henrique, o mercado fez terror com a hipótese da vitória de Lula. Qual foi o resultado daquele terror todo? Basta conferir num site de buscas. O governo Fernando Henrique terminou melancólico, com o dólar a quase R$4, risca o país acima de 4 mil pontos e inflação de 12,53% ao ano. Sobre qualquer assunto que tenha algo a ver com a economia, largos setores da mídia dão voz preferencial a especialistas do mercado. O que é o tal mercado? É o sistema de bancos e demais instituições financeiras. Assim sendo, vale lembrar os custos da crise criada no e pelo mercado e que explodiu em 2008. Mark Anderson, ex-chefe da Standard & Poor's, o homem que rebaixou a nota de crédito nos Estados Unidos, diz que o custo final da crise mundial é de 15 trilhões de dólares. Estima-se que hoje o chamado mercado de derivativos seria de 1,2 quatrilhão de dólares. Isso é 20 vezes tudo o que o mundo produz. Ou seja, é só ficção, é dinheiro de mentira. Isso só existe como alavanca para quem pilota o tal mercado acumular ainda mais fortuna, com grandes riscos para o próprio sistema. Relatório da ONG britânica Oxfam informa: 85 pessoas apenas têm patrimônio igual à metade da população do mundo. O 1% mais rico do mundo tem 110 trilhões de dólares, o que é 65 vezes mais do que tudo que tem metade da população mundial. No Brasil, apenas 4 dos bancos tiveram lucro líquido de 50 bilhões em 2013. Isso é mais do que a soma do PIB de 83 países no mesmo ano passado. Isso é o tal mercado. O resto é conversa mole e disputa pelo poder. Boa noite. O programa Hora do Voto recebe hoje os cientistas políticos Aldo Fornazieri, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Marco Antônio Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Entrevistados pela jornalista Maria Lídia Flandoli, os cientistas políticos analisaram o papel da propaganda eleitoral no desempenho das candidaturas. Que o marqueteiro, ele toma conta de tudo, inclusive ele toma conta do candidato, quer dizer, o próprio candidato se subordina ao marqueteiro, e isso tira a autonomia do candidato e tira a autonomia do próprio partido. Os partidos e as campanhas estão tão envolvidas pelo marketing político que eles estão trabalhando muito com a ideia de que política é imagem. Imagem que muitas vezes pode, inclusive, não corresponder ao próprio conteúdo da realidade. Então, agora eu acho isso um erro terrível, porque uma das coisas que a classe política tem como responsabilidade, Maria Lídia, é melhorar a qualidade da política. Hora do Voto vai ao ar hoje às 11h30 da noite. Crise na Santa Casa de São Paulo. O secretário estadual de Saúde, Davi Uip, afirma que o Ministério da Saúde comete erros grosseiros ao informar que o Estado deixou de repassar 74 milhões de reais destinados à instituição de saúde. O secretário estadual da Saúde apresentou hoje as planilhas que relacionam datas e valores pagos pelo Ministério da Saúde e repassados à Santa Casa desde o início de 2013.
Davi Uip diz que os documentos comprovam que os números apresentados anteriormente pelo Ministério estão errados. Essa tabela é absolutamente bizarra. Contempla erros grosseiros. Quem fez essa tabela não conhece o Sistema Único de Saúde. Na semana passada, o ministro Arthur Quioro, da Saúde, afirmou que o governo de São Paulo deixou de repassar à Santa Casa dinheiro enviado pelo governo federal. O rombo, segundo o ministro, seria de 72 milhões de reais. Valor que teria sido contabilizado 2 vezes, afirma o secretário de São Paulo. E que seria referente a 2 incentivos, um extinto em 2006 e outro incorporado em 2011, como mostram as publicações no Diário Oficial. Na terça-feira passada, o administrador da Santa Casa, que é uma instituição filantrópica privada, fechou o pronto-socorro sem avisar, alegando falta de material. O atendimento só foi restabelecido quase 30 horas depois, quando o governo de São Paulo liberou 3 milhões de reais às pressas para pagar fornecedores. Davi Uip diz que agora espera um pedido de desculpas do Ministério da Saúde, mas anunciou que o Estado vai cobrar o repasse do dinheiro que foi alegado. Já que ele falou que contabilizou, então esses 72 milhões que eu estou oficiando nesse momento, ele contabilizou e não repassou, então eu estou pedindo que ele repasse imediatamente esses 72 milhões, que assim que nós auditarmos a Santa Casa, esse dinheiro vai ser disponibilizado para a Santa Casa, paga os 50 milhões que ela deve com os fornecedores e acaba ainda o ano que vem, um ano tendo esse repasse em cima do dinheiro que o ministro falou que mandou e não mandou. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que solicitou na última quinta-feira esclarecimentos da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo sobre os repasses de recursos federais transferidos para a Santa Casa de São Paulo. A pasta lamenta que até o momento as informações não foram recebidas, dificultando um diálogo transparente sobre a situação. Candidato do PT ao governo do estado, Alexandre Padilha, participa da abertura da plenária nacional da CUT na região metropolitana. A repórter Carla Rodeiro acompanha o evento e tem outras informações. Carla. Olha, segundo a assessoria da CUT, a presidente Dilma cogitou vir, mas não deve participar da abertura hoje, e sim do encerramento da plenária na quinta-feira. Bem, esta plenária da Central Sindical, que acontece aqui em Guarulhos, reúne 600 delegados que ao longo da semana vão participar de debates. A CUT, como se sabe, é o braço sindical do PT e deve se engajar na campanha dos candidatos do partido, inclusive na campanha pela reeleição da presidente Dilma. São esperados, mas ainda não chegaram, o candidato do PT ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, e também o ex-presidente Lula. É com vocês. Um grupo de trabalhadores acorda bem cedo para deixar sempre bonitos os jardins mais importantes da cidade. Os jardineiros das praças e parques públicos de São Paulo fazem do ofício um ato de amor à natureza e os frequentadores desses espaços agradecem. Ele sobrevive em plena Avenida Paulista e para muitos é uma preciosidade. Este é o Jardim da Casa das Rosas, edificação projetada por Ramos de Azevedo, um dos arquitetos mais importantes da capital paulista. O jardim resiste às mudanças da paisagem, que aos poucos foi sendo ocupada por grandes edifícios. Houve quem dissesse que é um oásis, né, aqui na Avenida Paulista. No meio dessa conturbação toda, nós temos um local em que as pessoas podem vir aqui respirar um pouquinho. E basta andarmos pela cidade para descobrirmos outros belos jardins. Este, em estilo francês, está no Ipiranga, na Zona Sul. O espaço de mais de 160 mil metros quadrados serve de moldura para o Museu do Ipiranga. O Parque Independência foi inaugurado em 1988 e é um patrimônio histórico nacional. Mas para deixar tudo assim arrumadinho, dá trabalho. São 32 jardineiros que se dedicam diariamente a cuidar deste cartão postal de São Paulo. Seu Sebastião é um deles. Está há mais de 10 anos ajudando o jardim a ficar ainda mais bonito. Um trabalho puxado, que vai da poda das árvores, da capina nos canteiros, até o cultivo e plantio de mudas.
A gente plantou 3.800 mudas de rosa, a última etapa. Agora, ao todos assim, a gente tem uns relatórios aí, mas eu já plantei umas 10 mil já. O resultado do trabalho dele e dos outros jardineiros se materializa num jardim imponente. Um lugar especial, frequentado por quem gosta da natureza. Tem bastante trabalho, isso, e está bem cuidado, o mais importante. Eu venho pelo menos 3 vezes por semana. Tem muita paz aqui. E é das mãos de seu Elias que um outro jardim também ganha contornos diferentes. O jardineiro é um dos mais antigos do Parque da Luz, na região central da cidade. Cuida do espaço público com carinho, como se fosse a própria casa. E da natureza, ele não perde nada. As basuras que a gente usa aqui, eu que pratico aqui mesmo, com a palmeira leque. A gente aproveita e faz todas as basuras que a gente usa aí no parque. O companheiro de trabalho de Elias também chega cedo por aqui, às 5h30 da manhã. Seu Pedro é o encarregado dos jardineiros e conhece cada cantinho do parque. A árvore frutífera tem jaqueira, tem cambuci, tem genipapo, tem pitangueira. Essas frutas aí é mais para os pássaros, né? A gente sabe falar, né? E os pássaros não, né? Tristeza para eles somente quando uma árvore doente precisa ser derrubada. No mais, esses jardineiros se sentem privilegiados. Eu me sinto feliz aqui, é gratificante trabalhar com a natureza. Quando eu estou em casa, eu não vejo a hora de vir para cá, porque eu me sinto bem aqui. Parece até que a gente está na roça, né? Eu acho muito bom. E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. É tanta informação que circula diariamente pela internet, pelo rádio, pela televisão, pelos jornais e revistas, que muitas vezes pode dar uma sensação de impotência sobre o que cada um de nós poderia fazer para conhecer melhor o mundo da sustentabilidade e até participar mais efetivamente deste esforço em transformar, adaptar e garantir o planeta para as novas gerações. Além das iniciativas que estamos mais acostumados a ver, como economizar água no banho e na cozinha, economizar energia elétrica em casa e no trabalho e assim por diante, vale a pena ampliar o horizonte e participar, por exemplo, de cursos rápidos pela internet, de festivais de vídeos educativos e, quem sabe, inventar possibilidades que podem valer $1 milhão. A empresa Google está oferecendo este $1 milhão para quem inventar, para uso em residências, um sistema que possa criar fontes de energia eficientes e sustentáveis. Ao mesmo tempo, a ONG WWF, a Dolcinho Panda, está promovendo o primeiro festival de vidro ecológico para estimular as pequenas atitudes sustentáveis que possam ajudar a diminuir os impactos do consumo sobre os recursos naturais do planeta. Além de oferecer viagens como prêmio, o interessante dessa iniciativa é que os vídeos têm que ter de 15 segundos a 1 minuto, o que permite que muita gente possa participar, produzindo os vídeos nos seus smartphones. Pode surgir muita coisa interessante por conta de uma visão diferente do que os especialistas em vídeo costumam oferecer. E se você tiver um tempinho na vida, vale a pena fazer cursos rápidos e pela internet sobre sustentabilidade. São 11 cursos oferecidos pelo Ministério do Meio Ambiente com temas como crianças de consumo sustentável, estilo de vida sustentável, formação de agentes populares de educação ambiental na agricultura familiar, sustentabilidade na administração pública, a igualdade de gêneros e o desenvolvimento sustentável. Se você quiser mais informações sobre essas 3 possibilidades de participação, é só enviar um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer de responder. Boa noite. Hoje, 28 de julho, o mundo relembra os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. O conflito matou mais de 10 milhões de pessoas.
O assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, é conhecido como o estopim da Primeira Guerra Mundial. A insatisfação com a política imperialista da época motivou a entrada de países do mundo inteiro no conflito. Conhecida por ser uma guerra de trincheiras, arrasou campos agrícolas e trouxe enormes prejuízos econômicos aos países. Em 1917, a entrada dos Estados Unidos no confronto trouxe a vitória tríplice entente, formada por França, Rússia e Reino Unido. Os países derrotados, como a Alemanha e Itália, foram obrigados a assinar o Tratado de Versalhes, que trazia restrições e punições. Anos depois, a insatisfação com o acordo se transformaria em um dos motivos para o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Corinthians vence Palmeiras no primeiro clássico da nova arena. Já o São Paulo decepcionou na estreia de Kaká, não foi isso, Celso? Pois é, Gabriel. Kaká, que até jogou bem, fez gol, inclusive, mas não conseguiu evitar a derrota para o Goiás em Goiânia. Os demais paulistas venceram. O Santos passou bem pelo Chapecoense, enquanto o Corinthians derrotou o maior rival pela primeira vez em sua nova casa em Itaquera. Bola rolando na Arena Corinthians. Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Elias tem o domínio, invadiu, tocou para o Guerreiro, olha o gol! Danilo. Viu bem o Elias. Tem Romarinho se movimentando. Elias vai tocar. Preferiu o toque para o Petros. Pintou o gol na trave para fora. Gol do Corinthians. Para delírio da Fiel na Arena Corintiana. Sai o segundo gol do Corinthians. O Santos fez muito bem a lição de casa contra a Chapecoense. Rildo recebeu de Gabriel e encheu o pé para fazer 1-0 Peixe. Thiago Ribeiro aproveitou o lançamento, fez a jogada pela direita e tocou para Gabriel marcar o segundo, 2-0. E num lance parecido, nova jogada de Thiago Ribeiro pelo lado direito. E agora, conclusão de Diego Cardoso. E ficou nisso. Santos 3, Chapecoense 0. Na reestreia de Kaká pelo São Paulo, foi o Goiás quem fez a festa no Serra Dourada. De cabeça, Amaral marcou o primeiro do time goiano. Já no segundo tempo, foi a vez de Bruno Mineiro deixar o dele e fazer o segundo do Goiás na partida. O tricolor paulista chegou a descontar justamente com o Kaká, aproveitando o bate e rebate. Mas o gol da reestreia não foi suficiente para evitar a derrota. Goiás 2, São Paulo 1. O Celso, São Paulo que vem se complicando, né? Ganhou uma na volta da Copa do Mundo, mas já perdeu 2 seguidas, está despencando já na são tabela. 2 derrotas seguidas, enfim, no papel até que o São Paulo tem, né? Tem Ganso, tem Kaká, Luiz Fabiano, Allan Kardec, Alexandre Pato. Agora seria interessante que todos eles jogassem bem também, né? Ao contrário do líder Cruzeiro, que não tem nenhum nome de peso, mas o conjunto é muito bom. Tem um belo conjunto, tem uma vocação ofensiva, né? Tá ali 5 pontos à frente do Corinthians e o Corinthians no primeiro momento, o Gabriel me parece o único time paulista capaz de brigar com o Cruzeiro por esse título. Nos outros jogos da rodada, destaque para o Cruzeiro, líder isolado do Brasileirão. Falava, né, dessa vocação ofensiva do time mineiro, que segue fazendo vítimas. Desta vez foi o Figueirense que não resistiu e foi goleado em Belo Horizonte. Cruzeiro que também tem o artilheiro da competição. Por outro lado, a rodada não foi fácil para os times de Santa Catarina. Vamos aos outros gols do Brasileirão. No Heriberto Rios, o Criciúma vacilou em casa diante do Vitória. Caio fez 1-0 para os baianos. Já na segunda etapa, novamente Caio apareceu para ampliar a vantagem. Ayrton, cobrando falta, soltou a bomba do meio da rua e fez o terceiro.
No final, Serginho marcou gol de honra e ficou assim. Criciúma 1, Vitória 3. Quem também venceu fora de casa foi o Internacional. 1-0 contra o Bahia, com esse gol de Wellington Silva na falha do goleiro Marcelo Lomba. No Mineirão, o Cruzeiro não tomou conhecimento do Figueirense. Num pênalti inexistente, é verdade, Lucas Silva fez 1-0 para a Raposa. Logo no começo do segundo tempo, Marquinhos ampliou com um golaço, depois de lindo passe de Marcelo Moreno. 3 minutos mais tarde, Dedé subiu mais que a zaga do Figueira e marcou o terceiro. Ricardo Goulart, o artilheiro do campeonato, agora com 8 gols, deixou dele o quarto do time celeste. E para fechar a goleada, Dagoberto pegou de primeira e definiu o placar. Cruzeiro 5-0. Em Curitiba, o Fluminense conseguiu um ótimo resultado contra o Atlético Paranaense. Jean fez 1-0. De pênalti, Dário Conca aumentou a vantagem, 2-0. E no segundo tempo, Cícero de cabeça definiu o marcador. Atlético 0, Fluminense 3. Na Ilha do Retiro, o Sport saiu na frente do Atlético Mineiro com Felipe Azevedo aos 6 do segundo tempo. O segundo veio com o experiente Durval. Aos 39, Diego Tardelli, cobrando pênalti, descontou, mas ficou nisso, 2-1 Sport. Em Porto Alegre, gol só no segundo tempo para Grêmio Curitiba. Zelov fez o primeiro do Coxa. 8 minutos depois, o argentino Barcos entrou em cena para empatar e virar a partida para o time da casa. O segundo, um lindo gol do camisa 9. Mas o Curitiba tem Zelov. Novamente ele apareceu para deixar tudo igual, 2-2. E no último lance da partida, Alex recebeu grande lançamento e deu os 3 pontos ao Curitiba. 3-2, placar final. E no Clássico Carioca, Vanderlei Luxemburgo começou bem no comando do Flamengo. Contra o Botafogo, Alexandre de cabeça fez o gol da partida. Mesmo com o resultado, a equipe continua na zona do rebaixamento. O que era uma suspeita foi confirmado hoje. Ronaldinho Gaúcho não é mais jogador do Atlético Mineiro. O atleta deve conceder uma entrevista coletiva quarta-feira, quando deve anunciar oficialmente seu novo clube. No Atlético Mineiro desde 2012, Ronaldinho participou de 88 jogos, marcou 28 gols e conquistou 3 títulos. O Campeonato Mineiro e a Libertadores da América em 2013 e a Recopa Sul-Americana em 2014. Nesta segunda-feira, o técnico Liverpool, em entrevista a um programa de televisão, disse que não conta mais com o jogador e que o contrato já foi rescindido. Pouco depois, a assessoria de imprensa divulgou um comunicado dizendo que, em reunião com Assis, irmão e empresário do atleta, na casa do presidente Alexandre Calil, foi acertada a rescisão de Ronaldinho Gaúcho. O mais provável é a transferência do camisa 10 para a Liga Norte-Americana de Futebol, onde tantos astros foram contratados recentemente. Mais um, tá ficando forte. A liga lá. Valeu, Celso. Tchau, tchau. Boa noite. Juliana, é com você? 2 caminhões bateram na rodovia Regis Bittencourt, em Itapecerica da Serra, nesta segunda-feira. Ninguém ficou ferido. A via sentido São Paulo foi totalmente liberada somente no fim da tarde. O acidente envolveu um caminhão e um caminhão cegonha. Com a colisão, uma carga de produto químico foi derrubada na pista. O veículo transportava antimônio, um substrato de amônio que, em contato com a água, libera um gás tóxico. A pista da Regis Bittencourt, na altura do quilômetro 290, chegou a ser bloqueada no sentido São Paulo. A seguir, na Síria, vídeo amador é divulgado com fortes bombardeios que atingem várias partes do país. E enchente na China. Bombeiros resgatam dezenas de pessoas presas em ônibus e carros. Agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. No calor da campanha, temas candentes como redução da maioridade penal, prisão de ativistas das manifestações de rua, denúncias demolidoras de imagens ocupam o centro do debate eleitoral. O nosso convidado hoje é o advogado jurista Miguel Reale Júnior, professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e ex-ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado, doutor Miguel Reale, por estar conosco. Bom, eu vi um artigo do senhor antes do início da Copa, em que fazia um destaque sobre um imenso desalento que existia no país, aparecia nas pesquisas, e que o senhor acreditava que passava
acreditada que, tendo a Copa, aquela festa saudável da Copa do Mundo, não poderia mudar esse ânimo. Mas a Copa deu no que deu. Eu quero saber hoje o seu olhar, qual é? A população está chorando sobre o leite derramado ou já está tocando sua vida e de olho no futuro e no debate eleitoral? Bom, Maria Lídia, primeiro é uma satisfação estar aqui e essa sua pergunta é interessante porque no artigo eu fazia a esperança, dizia, da esperança de que durante a Copa a população brasileira viesse a estar envolvida pelo campeonato. E isso efetivamente acabou por acontecer, né? Mas antes havia um desânimo com a perspectiva da Copa, como se a Copa fosse resolver os problemas brasileiros. E a população estava certa, porque terminou a Copa, ela correu bem fora para a nossa seleção, mas a Copa, como espetáculo, correu bem e voltou-se à realidade. E a realidade não é absolutamente boa para o povo brasileiro, ou seja, os índices econômicos são extremamente negativos, há uma redução de atividade econômica, de atividade industrial, há uma perspectiva eventual de desemprego, ou seja, a realidade está batendo a porta e o brasileiro está muito consciente de que não é com pão e circo que ele vai se satisfazer. Agora, essas manifestações em que as pessoas vão às ruas, o clamor das ruas é manifestação de temor, de apreensão, é insatisfação ou é resultado também de manipulação, de impor interesses político-eleitorais? As manifestações de junho do ano passado não surgiram como manipulação de grupos políticos do ano passado. E nem deste ano, na verdade, as manifestações que estão ocorrendo são muito limitadas perto das manifestações que ocorreram no ano passado. Mas todo o desencanto, toda a preocupação da população em geral que participou daquelas manifestações espontâneas continua. Só não tem ido às ruas, mas ela continua, ela está latente. Essa insatisfação me parece muito presente. Insatisfação que não é apenas com a economia, é a insatisfação com o clima em geral do país. Ou seja, a insatisfação com o fato de se ter, de certa forma, legitimado ser esperto, ter legitimado ser cafajeste. O Silvio Abreu, uma vez, numa entrevista à Veja, revelou que nas novelas, antes ele tinha que fazer com que o herói, com que o honesto, com que a pessoa boa vencesse. E hoje ele estaria aqui mudando, fazendo com que o canalha vencesse, porque a esperteza virou um valor nacional. Mas acontece que essa sociedade está cansada disso. A sociedade está exausta com relação a esta falta de valores positivos. Eu creio que é isso que transita um pouco por todo o país, em quaisquer das classes sociais. Agora, os ativistas, vários dos ativistas dessas manifestações de rua foram presos com acusação de formação de quadrilha armada. Como é que o senhor vê essas prisões? Esse tipo de atividade, com essa acusação, é razão para se colocar na cadeia essas pessoas? Cadeia é para ativista? Não, a cadeia ativista precisa saber o que nós vamos entender por ativista. Se ativista for aquele que sai à rua para fazer manifestações que ficam limitadas à sua opinião, isto efetivamente não se coloca dentro da repressão penal. Mas se os ativistas vão além do plano da manifestação das suas posições, das suas ideias, para transformar essa manifestação numa agressão a pessoas e a bens públicos e privados, aí deixou de ser ativismo, porque não se está defendendo uma ideia, não se está propondo uma solução para o país, quebrando vidraça de loja ou indo em cima de um prédio público. Aí a questão deixa de ser de manifestação para ser de arruaça grave, porque coloca em insegurança a população, coloca em insegurança o patrimônio público, muda o viés.
Os conselhos populares, a presidente Dilma, num decreto, e isso gerou aí uma grande polêmica, inclusive no Congresso Nacional, ela sistematizou os conselhos, ampliando e colocando de uma forma que traz para alguns a apreensão. O senhor fica preocupado com o decreto da presidente sobre os conselhos populares? Na verdade, creio que as questões não estão ainda bem claras, bem examinadas na sua inteireza. Por quê? Porque conselhos, existem no Brasil conselhos de participação na administração pública a mãos cheias. Nós temos hoje quase, levando em conta os municípios, 40 mil conselhos no Brasil. O problema não é o conselho ter receio de que existam conselhos com relação a cada uma das questões que são tratadas pela administração pública e ter receio de que existam os conselhos como meios pelos quais a administração fica sabendo o que está acontecendo na realidade, quais são as soluções viáveis. O Montoro tinha como lema da sua administração em São Paulo, descentralização e participação. Então, por exemplo, ele criou a descentralização da merenda escolar. Eu, junto com isso, o conselho da merenda escolar em cada município. Cada município ia saber, por via dos consumidores, dos pais e mestres, dos fornecedores, qual era a comida apropriada, qual era a comida mais própria. Agora, então não temos que ter medo de conselho, porque conselho realmente democratiza a participação. Nós temos que ter receio quando todo esse conjunto de conselhos passa a ser dominado e centralizado, ao invés de descentralização, centralização, que é isso que o decreto faz. Ele centraliza, coloca todos esses conselhos sob a coordenação, o controle da Secretaria-Geral da Presidência. Então, na verdade, o que se faz é um aparelhamento da sociedade civil, é um domínio da sociedade civil. Ao invés de expansão democrática, existe uma concentração de domínio e de poder. E o senhor acredita que isso possa passar por debate ou mesmo chegar à reversão? Sim, porque a própria Câmara dos Deputados está para votar um decreto pelo qual anula esse ato normativo do Executivo. Terminando a nossa entrevista, eu não posso deixar de perguntar. O seu Palmeiras perdeu ontem para o principal rival, o Corinthians. Doeu tanto quanto o 7-1 para a Alemanha? Não doeu tanto, porque ainda tem a perspectiva de melhorar ao longo do campeonato, com novas contratações e com um técnico argentino que vai pôr bastante rigor. A esperança é a última que morre. Muito obrigada, uma boa noite. Gabriel. Queda de avião de pequeno porte mata uma pessoa nos Estados Unidos. O acidente aconteceu na Flórida. Um homem andava na praia com a filha de 9 anos quando ambos foram atingidos pela aeronave. A menina foi levada para um hospital onde está internada em estado grave. Segundo autoridades locais, o avião teve um problema elétrico e acabou pousando de maneira forçada na praia de Venice. As duas pessoas que estavam na aeronave não se feriram. O acidente está sendo investigado pela polícia. Investigadores terminaram de identificar os corpos das 48 vítimas do acidente com o avião da TransAsia Airways em Taiwan na semana passada. Depois de 3 dias realizando testes de DNA, o Ministério Público de Penghu emitiu certidão de óbito para as vítimas. Entre os mortos há 2 franceses. As demais vítimas eram de Taiwan. Exército francês divulga novo vídeo do local onde caiu o avião da Air Algérie. As imagens mostram as tropas francesas chegando ao local do acidente em Mali. Hoje, as caixas pretas do avião chegaram ao Gabinete de Investigação e Análise da França, onde serão periciadas. As informações contidas nos equipamentos devem ajudar a esclarecer as circunstâncias da queda da aeronave. Na Síria, vídeo amador é divulgado com bombardeios em várias partes do país. As imagens mostram pessoas aterrorizadas e cobertas de poeira depois de um bombardeio aéreo em Alepo. Na região ocorrem impasses entre as Forças Armadas e rebeldes há quase 2 anos. Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, acontecem ataques aéreos em áreas do Estado Islâmico todos os dias desde 10 de junho. Estima-se que a organização controle pelo menos 35% do território do país.
Na China, bombeiros resgataram dezenas de pessoas presas em 2 ônibus. O incidente aconteceu após enchentes formadas pelas fortes chuvas que caíram ontem na província de Anhui, no leste da China. A maior parte das pessoas abandonou os veículos, mas idosos e crianças tiveram que esperar pelo resgate. A operação durou cerca de 40 minutos e ninguém se feriu. Depois de 4 dias, o navio Costa Concórdia chegou ao porto de Gênova, na Itália. A viagem, que começou na quarta-feira da semana passada, aconteceu para que a embarcação seja desmontada. O navio ficou mais de 2 anos encalhado próximo à ilha de Dílio, desde o desastre que matou 32 pessoas em 2012. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Nos vemos daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Boa noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. A lenda do Soul Music Willie Walker se apresenta no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.